Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aos primeiros integrantes, né, da primeira vez na casa. Meu nome é Karina e espero que vocês se sintam bem, se sintam acolhidos na noite de hoje. Se algumas coisas não fizerem sentido, fiquem tranquilos. A gente tem formas diferentes, né, de abordar determinados assuntos e que toca cada um também de forma diferente. E convido vocês a vir numa outra noite também, porque nós aqui, trabalhadores, nós somos bem diferentes, a gente tem dinâmicas muito diferentes uns dos outros. Então, talvez o que eu falar aqui na noite de hoje não faça tanto sentido, mas na semana que vem talvez faça muito mais sentido em um outro tema, em um outro palestrante. Bom dia para quem está no Brasil e vamos começar para não usar mais muito do nosso tempo. Então, de forma mais prática, século XXI, o tema é autoconhecimento, né? Ou conhece-te a ti mesmo. Eu usei como base o Livro dos Espíritos. Não achei esse tema de forma fácil no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele deve estar conectado em alguns dos capítulos. E tem várias videoaulas do Haroldo Dutra. Quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, achei bem interessante de compartilhar. A videoaula que eu me baseei na noite de hoje, do Haroldo Dutra, é chamado de Os Segredos do Autoconhecimento. Se alguém tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá. Então, na prática, assim, o que Allan Kardec acabou perguntando para os espíritos? Qual é a pergunta que a gente quer responder hoje? Essa 919, a 919 normal e a A. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta ela vem de Santo Agostinho. Na maioria da literatura espírita, a resposta principal é essa. Eu vou trazer essa ideia na noite de hoje, mas eu vou focar mais em outras alternativas para ampliar um pouco a visão de vocês em relação ao tema. Porque eu acho um pouco repetitivo essa proposta de Santo Agostinho para quem já estuda o Espiritismo há algum tempo. Mas ela é muito prática, ela é muito linda de ser trabalhada e ela, enfim, dá certo se trabalhar. Qual que é essa proposta? A proposta é que a cada dia à noite, ou a cada uma vez na semana, ou a cada mês, vamos dizer assim, estipulem a frequência que vocês acharem melhor, a gente deveria pensar nas ações que a gente fez durante o dia e deveria refletir sobre isso. Então, o que será que eu deixei de fazer? Será que as minhas respostas agradaram as pessoas com quem eu me comuniquei? Será que eu fui gentil nas minhas palavras? Será que faltou eu fazer alguma coisa naquele dia? Então, a primeira coisa que a gente deveria verificar é o item ali, ações. Faltei com algum dever? Eu dei um motivo para alguém se queixar de mim? Será que eu dei uma resposta meio rápida, meio ríspida? Será que eu olhei no olho daquela pessoa e dei atenção para ela? Será que eu buzinei no trânsito, dei uma fechada? Enfim, fiz algum ato que, poxa, não foi tão legal, eu poderia ter feito diferente? Então, essa é a reflexão que ele propõe para a gente fazer a cada noite. E o que a gente não compartilharia? Se agora vamos pensar que a gente desencarnou, estamos lá, tudo pode ser visto e ouvido, todos os nossos atos, as nossas ações, o que a gente esconderia? O que a gente não teria muito orgulho? O que a gente não estaria muito confortável em compartilhar que a gente, né, fez? A partir daí, a gente pode começar uma reforma. Então, a partir do momento que a gente sabe as ações e os itens que a gente quiser trabalhar, fica mais fácil é a partir daí que eu começo a transformação, né? É nisso que eu tenho que melhorar, fica mais fácil de verificar o que tem que ser mudado. E é interessante de pensar no objetivo, na intenção. Então, eu agi daquela forma, por quê? Para quê, né? Teve um objetivo naquela intenção? Muitas vezes a gente tem respostas um pouco rápidas, né? Porque eu sou assim, né? Porque não sei, fui criada assim, não sei. É um pouco mais complexo do que isso, se a gente for analisar por dentro. E se a gente pedir assistência a Deus, aos nossos mentores, a espíritos de luz, a gente vai ter força, clareza e assistência. Então é isso que é pedido também, que a gente peça ajuda, que a gente peça clareza. Poxa, acho que hoje eu fiz tudo 100%. É difícil, né? Isso acontecer. Mas se a gente pedir mais clareza, a gente vai ter uma visão um pouco mais fácil do que precisa ser melhorado ou não. E a partir daí a gente atinge o progresso.
que é o conhecimento de si mesmo, seria a chave, né, do nosso progresso individual. A ideia, então, é que a gente comece a refletir sobre as ações, criar reforma e aí sim atingir o progresso. Essa é uma atividade que eu, particularmente, Karina, tentei, não funciona muito bem. Para mim, à noite, eu normalmente estou cansada, se é para me concentrar em algo aí que eu não me concentro mesmo, se é para dormir, daí eu não durmo, enfim, é um pouco dramática as minhas noites. Mas pode ser prático para muitas pessoas, por que não? Mas vou trazer uma outra ideia do Haroldo Dutra que eu achei bem interessante. Ele traz a ideia do autoconhecimento como sendo um conjunto assim de várias coisas, como sendo a busca por um certo equilíbrio, por um certo balanço, o cuidado, o nosso próprio autocuidado, o cuidado com o outro, uma certa harmonia que a gente deveria tentar alcançar, uma checagem de itens do nosso corpo, espiritual e físico, um certo ajuste que a gente deveria ter. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, eu gostaria que vocês tivessem essas ideias na cabeça. E aí ele traz uma analogia com a ideia do mecânico. Então, todo ano, uma vez, 2 vezes, a cada 10 mil quilômetros, não sei se que o carro de vocês deveria ser revisto, com qual frequência, mas a ideia é que ele deveria participar, deveria ir para uma revisão, né? Nessa revisão, a gente recebe um report, a gente recebe um formulário com o que foi arrumado, com quais os itens tiveram que ser trocados, né? Então, a gente sabe que o carro tem vários compartimentos, a gente entende mais ou menos, algumas pessoas, outras mais, outras menos, o porquê de cada item e a importância de cada peça para aquele carro funcionar, né? E a gente recebe esse formulário. E aí a gente sabe o que foi trocado, o que não foi, o que precisou de mais atenção, menos atenção, às vezes o valor nos assusta, né? Enfim. A ideia, a proposta é que a gente também passe por essa revisão. É que a gente veja os itens em nós mesmos que precisam um pouquinho de reforma, veja ali se o óleo está vazando um pouquinho, algum item nosso que a gente precisa ser melhorado. Se a quilometragem está alta, se teve algum problema, o pneu está mais furado, enfim. Analogias pensando, né, de forma prática, é que quais desses itens a gente deveria trabalhar em nós mesmos. E se a gente faz essa checagem, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais donos de nós mesmos, a gente se sente mais preparado para, né, lutar contra adversidades. Então, essa é a ideia da checagem. E aí ele trabalha o autoconhecimento em 3 dimensões. Ele trabalha o autoconhecimento na dimensão pessoal, na dimensão social e na dimensão transpessoal. Então, essa é a ideia um pouco mais ampla que eu gostaria que vocês tivessem na noite de hoje. Vamos pensar, então, que a gente vai entrar numa viagem e que os sistemas, por exemplo, de um avião, de um carro, a serem trabalhados são esses 3 sistemas: pessoal, social e transpessoal. O que é o pessoal? Acho que a maioria das pessoas tem ideia, né, do que é o pessoal. É o nosso individual, né? É o que trabalha as nossas potencialidades, é aquilo que a gente consegue ver de características que a gente tem de melhor, e é o que nos faz o indivíduo que a gente é. Então, está relacionado com as nossas escolhas, está relacionado com a nossa profissão, com o que a gente escolhe vestir, qual alimento que a gente escolhe, né, consumir. Então, está relacionado ao que nos faz diferente de todos os outros, ao que nos faz único. Também está relacionado ao nosso modo particular de viver, né? Então, como a gente reage às situações, quais são as nossas preferências, como que eu me alegro, como que eu trabalho, enfim. Tudo isso parece muito automático no dia a dia, mas a gente decide. Tudo isso é o que nos faz parte, né? Faz parte de nós mesmos. E aí a ideia é de verificar essa nossa individualidade, verificar o que está bem, o que não está, né? O que precisa ali de um pouquinho mais de óleo, o que precisa de uma certa manutenção. Será que eu durmo e eu estou em paz comigo mesmo? Será que eu sei que eu dei aquele melhor que eu poderia ter dado naquele dia? Ou será que tem coisas aí um pouco pendentes que eu preciso refletir e pensar mais sobre isso? Eu me sinto segura? Eu me sinto harmonizada? Será que eu estou de encontro ao caminho na vida que eu gostaria de estar? Ou será que eu estou muito distante do que eu gostaria de alcançar? Então, esse é o sistema pessoal. Aí a gente move para o sistema social. O sistema social é um sistema que tem várias crenças que constitui a sociedade de uma forma geral, né? Então a gente pode pensar na sociedade de uma forma geral, tem um modo aí de pensar, de reagir, mas é muito com a nossa capacidade de reagir e de interagir com as outras pessoas, é o que nos conecta.
E aí, a gente pode pensar em exemplos meio práticos, assim, de cidadania, né? Não, a gente está no mundo, mas a gente está em conjunto, né? De que forma como eu sou um cidadão, né? Aqui de Perth ou lá no Brasil, enfim. Eu tenho uma consciência ecológica, eu tenho uma sensação de comunidade, eu faço parte de uma comunidade. Será que eu me preocupo com os outros, com uma comunidade? Eu faço parte de algum trabalho voluntário, de alguma atividade que envolva algum grupo? E será que eu tenho consciência desse coletivo? Ou é tudo só para mim, sobre meus amigos e sobre a minha família? Então é interessante a gente pensar nesses espaços públicos. Agora eu vou dar um exemplo, né? Será que a gente está cuidando desses espaços públicos? Porque às vezes a gente reclama, às vezes a gente fala de políticos, às vezes a gente fala dos outros, de minorias, mas a gente não está fazendo nada, assim, nós mesmos, né? Para cuidar desses espaços públicos. E aí a ideia é a gente ter uma convivência saudável, né? Social saudável em comunidade. Muitas vezes a gente está muito bem com o nosso individual, a gente está muito concentrado nas nossas ações, nos nossos focos, nos nossos objetivos, a gente está feliz com nós mesmos, mas a gente está fora da sociedade, a gente está um pouco em desconexão com a sociedade, com um certo desajuste. E é interessante assim, que a gente tenha um senso de coletivo, porque a gente faz parte de um todo, né? E é importante essa sensação de pertencimento em relação à sociedade. De que forma com que a gente pode construir uma sociedade saudável para todo mundo, não só para nós. E aí a forma transpessoal, os três sistemas, né, que a gente está conversando, a gente falou sobre pessoal, a gente falou sobre social, o último é o transpessoal, e ele é o mais relacionado com o espiritismo, porque ele traz a ideia do transcendente. A ideia é que todos os elementos que estão relacionados com a espiritualidade fazem parte desse sistema. Com religião ou sem religião, porque várias vezes as pessoas fazem parte de alguma religião ou seguem alguma religião, mas elas não estão conectadas com o espírito, elas não estão conectadas com a sua consciência, elas não estão evoluindo em forma de transformação da sua espiritualidade. Esse é o sistema mais negligenciado. Acho que é fácil a gente pensar no indivíduo, relativamente fácil a gente pensar na sociedade, mas quando a gente pensa daí na parte espiritual, quando é que eu parei para checar como estava o meu espírito, por exemplo, né? A gente não faz isso, né? Às vezes a gente negligencia o corpo físico, não vai nem no médico, quanto mais tentar cuidar do espírito, né? Ver como é que anda ali a harmonia e o equilíbrio. Então é interessante pensar nessa experiência transcendente. Tem pessoas que buscam formas diferentes de estar mais próximo do seu espírito, algumas vezes com, por exemplo, o uso de drogas, outras vezes de formas muito naturais e de inspiração, como artes, como música, como, enfim, meditação, coisas, né, diferentes. Aqui a gente está um pouco mais focado no espiritismo, né? E aí a relação com aquilo que não se pode ser visto, descrito e impalpável. Por isso que muitas vezes fica difícil a gente trabalhar e falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não vê, ou a gente não sente, ou a gente não pode tocar, então fica até certo, às vezes tem uma certa desconstrução ou construção de saber se isso é real ou não é. Então a ideia é que a gente possa assegurar a nossa paz de espírito, que a gente possa trabalhar também no equilíbrio no nosso espírito. Por quê? De uma forma geral, na vida a gente tem inúmeras dificuldades, né? Não existe, assim, alguns meses ou algum ano que a gente não vai passar por um processo muito desafiador, né? E faz parte da vida, a gente está num planeta de provas e expiações. A ideia é que quanto mais a gente nos fortificarmos, quanto mais a gente puder trabalhar na nossa revisão, nessas três dimensões, social, pessoal e transpessoal, mais a gente está forte para reagir com processos de adversidades, mais a gente está em busca do nosso equilíbrio. Então, basicamente, o que o Haroldo Dutra nos traz é essa capacidade de cura, de regeneração, é trabalhar com um novo significado diante de várias dificuldades e problemas que a gente possa ter. Então, a ideia é de cicatrizar e trabalhar no transcendente. Bom, resumindo, na prática, tá, a gente falou um pouco sobre autoconhecimento, a gente teve uma receita de bolo ali de Santo Agostinho, trabalhei um pouco dessa questão do autoconhecimento nessas três dimensões, para a gente poder olhar para cada uma delas, mas na prática, o que eu posso fazer? É uma revisão, é um check-up, como a gente leva o carro no mecânico.
Com que frequência vai ser, quais os itens que vão ser trabalhados, quanto tempo vai ser disposto, aí é muito individual, aí é de cada um. Mas só gostaria de trazer para vocês que tem formas muito diferentes de trabalhar e muito diferentes de pensar e que vale a pena. Rapidamente, eu gostaria de tentar fazer um exercício com vocês, uns 2 ou 3 minutinhos. Conversem com quem está mais próximo, do lado ou na frente. Eu gostaria que vocês pensassem em 2 ou 3 potenciais que vocês têm. O que seria isso? Pontos fortes de vocês. E conversassem um com o outro, se apresentassem. Então, o que eu me sinto forte, o que eu sinto que é o meu potencial. Não precisa ir muito adiante, muito longe. Vocês que estão em casa, se não tiver ninguém para conversar, fala consigo mesmo, reflete consigo mesmo, por favor. Deu tempo, será? A pessoa tem da fundo nas potencialidades. Que bom. Achei que não ia ser fácil. Se a autocrítica é grande, às vezes é difícil, né? Deu tempo de compartilhar? Alguém quer dividir alguma das suas potencialidades? Ou não? Muitos tímidos na noite de hoje. Poxa, ser tímida também, eu tô aqui na frente. Helder. Observador. Se coloca muito em prol de ajudar o próximo, sabe? Emocionalmente, falando, sabe? De observar e tentar ajudar no limite das possibilidades, sabe? Legal. Lindo. E a ideia daí do Haroldo Dutra é da gente trazer essas potencialidades e usá-las ao máximo na nossa vida. Porque a gente, às vezes, a gente se perde um pouco, tanto pensando no espiritismo, quanto nos livros assim de reforma íntima, né, de trabalhar emoções, sentimentos, etc., do quanto que a gente tem que melhorar. Parece que a gente está muito longe, né, de exemplos muito bonitos que a gente tem, assim, de espíritos de luz. E a gente fica, às vezes, se martirizando, a gente fica, poxa, mas eu fiz tal coisa, mas eu fiz tal coisa, mas eu sou espírito, mas eu estou lá no ser, mas eu sou um trabalhador daquele espírito e eu fiz tal coisa. Mas a gente esquece de ver a potencialidade. A ideia é a gente focar mais na potencialidade, de que forma que a gente pode amplificar todas essas nossas qualidades sensacionais que a gente já tem. E de poder ajudar o outro, de poder amplificar isso para a sociedade, de poder usar isso ao nosso favor. Então, essa é a ideia, o resuminho que eu queria que vocês tivessem na noite de hoje. E aí, quando vocês pensarem nos itens que precisam, sim, de ser checados e trabalhados, lembre de tentar ser objetivos e tentar pensar em coisas práticas, né? Objetivos palpáveis, objetivos que são possíveis de ser modificados, assim, que são possíveis de ser trabalhados em certo período de tempo. Senão a gente pode fazer uma lista aí muito grande, muito utópica, que fica muito distante da realidade. Então vamos começar aos pouquinhos. Qualquer passo na frente é um passo na frente, né? É progresso. E qual é o resultado disso? De a gente trabalhar em nós mesmos? É uma melhora de qualidade de vida. Essa é a proposta principal do autoconhecimento. É a gente viver nessa máxima potencialidade, a gente estar com paz na nossa consciência de que sim, a gente está tentando o nosso melhor e está tudo certo. Se errou, se tropeçou, vamos de novo. Então, essa é a ideia. A gente estar em paz com a nossa espiritualidade e a gente, de uma forma geral, melhorar o nosso grau de felicidade. Muitas vezes a felicidade ela fica muito distante do que a gente espera, do que a gente tem de expectativa, e essa felicidade ela é muito individual para cada um de nós, né? Eu não posso aqui definir o que é felicidade para cada um de vocês, mas a partir do momento que a gente se conhece melhor, a partir do momento que a gente vive mais a nossa potencialidade, a gente está mais próximo de alcançar um grau maior, mais robusto de felicidade. E a ideia é que a gente compartilhe felicidade. A ideia é que cada momento de grupos, de amigos, de trocas, não é para a gente reclamar da vida. Não é para a gente falar do que está ruim no relacionamento, do imposto que tem que pagar, daquele emprego que não deu certo, daquela entrevista.
Porque hoje em dia a gente se reúne muitas vezes, e eu me incluo nisso, para compartilhar problema, para falar o que tá difícil, o que não tá, que a gente não está aguentando. E assim, tudo bem que a gente, né, várias vezes tenha momentos que a gente queira dividir coisas difíceis e ruins também. Mas a partir do momento que a gente tem mais autoconhecimento, a gente está mais feliz, a gente também compartilha mais felicidade, isso é propagado. Então, imagina se todos nós estivéssemos nos reunindo só para compartilhar coisa boa, só para levar o nosso espírito e transmitir mais luz para todas as pessoas, né? Eu gostaria de viver nesse mundo, eu gostaria de estar mais próximo desse mundo de transformação, que a gente estivesse compartilhando mais o que deu certo e dar um pouquinho menos de importância ali, porque não está dando certo. E aí a frase que o Haroldo compartilha no final da palestra dele é essa: a quem deu tudo, a mais não é cobrado. Não é obrigado, desculpa. É mais ou menos no mesmo sentido. Mas a ideia é que, poxa, você já fez o teu melhor, você já ultrapassou os teus limites, você está trabalhando na tua transformação, não vai ser cobrado mais nada de ti. Tu não precisa fazer a mais. Você só precisa ir constantemente trabalhando em si mesmo e trabalhando nas suas potencialidades. De uma forma geral, seria isso. Então, em resumo, o autoconhecimento vai gerar a felicidade, ao aumentar o grau dessa felicidade, e, consequentemente, a gente começa a estabelecer as nossas virtudes, que basicamente são os conjuntos dos nossos valores, das nossas morais, e de forma, assim, muito otimizada, de forma melhor do nosso potencial. Então, essa é a visão espírita um pouco mais ampliada, né, desse autoconhecimento. A ideia aqui final, só para fazer uma coisa prática, é que se a gente está feliz, a gente não vai querer falar mal do outro, a gente não vai querer nos comparar, né? Ai, será que comparar roupa, comparar bens materiais, comparar carro, comparar status? Se a gente está feliz, a gente só quer escolher a felicidade, a gente só quer que os outros também sejam felizes, né? Para que a gente possa estar todos juntos nesse mesmo nível de energia, de compartilhamento. Então, acho que essa é a mensagem da noite de hoje. E aí vou encerrar com essa frase. Foi então que eu percebi que mudando os pensamentos a gente muda a vida. Obrigada. Então vamos fechando os olhos. Vamos tentando achar uma posição confortável na cadeira. Respirar fundo. Inspira. Expira. Vamos pensar que esse ar está entrando com muito oxigênio. Esse ar traz renovação. E essa expiração está eliminando todos os problemas, todas as preocupações, todos os pensamentos negativos, toda a carga emocional que a gente traz na noite de hoje. Vamos agradecendo aos antecedentes dessa tela que abençoam o nosso encontro. Agradecer para todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui conosco, buscando conhecimento, de forma íntima, buscando um caminho de luz, de interpretação, de melhora. Vamos agradecer por todos nós termos a iniciativa de estarmos juntos aqui hoje, de ter investido tempo, deslocamento, de ter saído no frio, de ter se conectado também online, de ter separado esse momento especial para ser investido em nós mesmos. Gostaria que vocês todos visualizassem uma luz violeta saindo do corpo de vocês e indo para o mundo, para o universo. Que essa irradiação possa tocar o coração das pessoas mais necessitadas. Seja por processo de doença, seja por outras dores emocionais, seja por dores espirituais. Que a gente possa compartilhar o nosso amor e o melhor das nossas intenções para todos os espíritos que necessitam nesse momento. Agradecemos
a proteção na noite de hoje. Continuamos com essa irradiação do caderno de encarnados e desencarnados, para água frutificada e para a sala do passe. Que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.